Muito bem, estamos no meio da semana, quarta-feira, e o tema de hoje, olha só que bonito, vivendo para o louvor da sua glória. Você reparou que em Efésios 1, Paulo, por várias vezes, ele cita essa expressão para o louvor da sua glória? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que tudo aquilo que Deus tem realizado, ali o Pai, o Filho, o Espírito Santo, aquilo que a Trindade tem feito em prol da nossa salvação, essas bênçãos espirituais que ele cita no verso 3 e lista a partir do verso 4, todas essas coisas, no final, elas têm como objetivo o louvor da sua glória, ou melhor dizendo, o louvor da glória de Deus. Agora, olha só, já falamos aqui sobre algumas bênçãos, não é? Eleição, adoção, redenção, perdão, a unidade em Cristo, e hoje veremos mais outra bênção que Deus nos oferta através desse seu supremo projeto da nossa salvação. Versos 11 e 12 de Efésios 1, neles então diz assim o apóstolo Paulo: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, nós então fomos em Cristo, mais uma vez aqui, escolhidos, predestinados para o louvor da sua glória. Algumas versões dizem que, na verdade, em Cristo, nós fomos feitos herança. Essa expressão que Paulo usa em algumas versões da Bíblia, não é? De que em Cristo nós fomos feitos herança. Aqui na minha versão diz, nós fomos escolhidos, predestinados para o louvor da sua glória. Então, repare que, dentre outras coisas, o que Deus faz também é nos tornar heranças, como herança em Cristo Jesus. O que significa isso? Provavelmente você conhece alguém que já recebeu alguma herança, ou até mesmo, quem sabe, você já recebeu também alguma herança. E você sabe que para que alguém receba uma herança, isso só é possível mediante a morte de uma outra pessoa, que então deixa lá um testamento, né, em que ela repassa tudo aquilo que ele possuía, aquilo que ela possuía em vida, ela então repassa agora, após a sua morte, para o seu herdeiro mais próximo. Às vezes são os filhos, né, o cônjuge, enfim. Mas o fato é, para que alguém receba uma herança, é preciso que alguém então tenha morrido. O mesmo houve em relação à nossa salvação. Repare que em Cristo que morreu em nosso lugar, morreu para a nossa salvação, nós recebemos essa gloriosa herança, da qual Paulo fala aqui no verso 11 e 12 da nossa Bíblia, correto? E interessante é que isso diz muito sobre a situação que os efésios estavam vivendo. Como nós vimos, os efésios eles viviam num contexto em que eles estavam sendo tentados a perder, ou melhor, a esquecer a sua real identidade em Cristo. Desanimados já com a provação, a perseguição, entre outros fatores que contribuíam ainda mais para esse desânimo, os crentes efésios, eles não tinham mais em vista esse valor que eles possuíam de serem heranças, ou então de serem herdeiros em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo os lembra que através da morte de Cristo, eles não só receberam uma herança de Deus, mas também tornaram-se uma herança para ele. Olha que coisa maravilhosa que diz aqui o apóstolo Paulo. Observe o valor inestimável que você possui aos olhos de Deus. Eu não sei se você algum dia já se sentiu diminuído, desprezado, rejeitado ou até, quem sabe, desvalorizado. O fato é verdade que por vezes nesta vida nós não recebemos o devido valor que nós até merecemos. Às vezes as pessoas nos tratam mal, nos desprezam, nos rejeitam e não dão valor àquilo que somos e àquilo que nós fazemos. Bem, seja como for, não é assim com Cristo Jesus. Ele não somente nos confere valor, dá valor à nossa vida, mas ele nos torna também valiosos aos olhos do Pai. É por isso então que diz Paulo que Deus em Jesus não só nos deu uma herança, mas nos fez uma herança para ele também. Então, nesse sentido, quer dizer que a riqueza suprema que Deus tem em todo esse universo é exatamente você.
Sim, em Cristo Jesus você tornou-se valioso, preciosíssimo para esse Pai, como uma herança, na verdade. Então você recebeu uma herança em Cristo e você tornou-se herança também. Uau, eu não sei você, mas quando eu penso nisso, eu sou levado a dizer como Paulo em Efésios 1, verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Sim, meu querido amigo, você tem sido ricamente e abundantemente abençoado por esse Deus. A pergunta é: como você tem retribuído esta herança gloriosa que você recebeu em Cristo e através de Cristo também tornou-se uma herança para Deus? Como você tem retribuído toda essa dádiva especial? Bem, que Deus abençoe a sua vida de maneira que você compreenda o seu valor aos olhos dele e você viva para o louvor da sua glória aqui nesse mundo. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo encontro.